Bem-vinda para mais um episódio do Repercuta Podcast. Um prazer ter você por aqui. E vamos embora para mais um episódio, uma cobertura de evento. Estou feliz porque na edição de 2024 do Abril pro Rock consegui dessa vez o credenciamento e foi possível produzir bastante conteúdo por lá. Quero de antemão agradecer toda a produção, a galera que atendeu muito bem, todo mundo que estava lá para cobrir o evento de alguma forma. Foi possível encontrar muita gente querida, tanto músicos, bateristas, não bateristas, a galera de imprensa também. Enfim, o Abril pro Rock em 2024 chegou à 31ª edição. Eu até brinquei com alguns colegas que encontrei por lá. Eu sou um iniciante ainda no Abril pro Rock, foi apenas a minha terceira edição. Foi em 2022, 23 e 24. A de 22 ela foi realizada em novembro. Ainda havia aquele resquício da afetação da pandemia. 2023 eu fui também. Inclusive tem episódio aqui no Repercuta. Entrevistei o baterista Flávio Neves, que tocou com a banda Open the Coffin. Esse episódio do Repercuta, até buscar ele aqui pra você, pra dar o número certinho, se você ainda não ouviu. É um episódio massa, uma entrevista com ele. Realizado em 2023. E agora para 2024 foi possível, foi o episódio 84. E estamos aqui no 117, já quase perco a conta, para a edição 2024, um pouco diferente dessa vez. Já adiantando para você, vão sair 3 episódios, a depender de quando você estiver ouvindo esse episódio aqui já tenha saído. O 117 sobre a avaliação geral do evento e a performance dos bateristas que vi por lá, e mais 2 episódios dedicados, 2 entrevistas realizadas em loco lá no evento, com o Vitor Lima, que nessa edição tocou com a Odiosa e também com a Insânia, e a Isabela Moraes, baterista da Kamala. Como disse, foi a minha terceira vez, mas eu que sou de Recife, desde criança a gente convive com as edições do Abril pro Rock, e é sempre aquela expectativa de que bandas virão e tal, e isso movimenta bastante a cena musical daqui. É um festival consagradíssimo, né? Já é marca no calendário da cena independente e da cena voltada pro rock no Brasil. Se você é de Recife, se você é músico, você sempre vai ouvir as questões do Abril pro Rock, as avaliações de line-up, as divulgações, né? Quando vão saindo as bandas que vão tocar. A crítica especializada aqui também se debruça a analisar também, né? Enfim, é um evento, é um festival que está sempre ao redor. E em algumas edições tivemos 3 dias, em 2024, a exemplo de 2023 também, tivemos 2 dias. E aí, como o festival é longo, né? Começa logo no finalzinho da tarde e vai até o início da madrugada, é bem difícil acompanhar tudo. E aí vou trazer aqui para vocês o que é que eu vi nessa edição. Lembrando, já adiantando, na verdade, as bandas que acabei perdendo. E aliás, para te situar, o Abril pro Rock 2024 foi realizado nos dias 29 e 30 de março de 2024, na sexta-feira 29. Bandas que eu perdi: a Insânia, mas aí eu vou falar um pouco do Vitor pela performance da Odiosa, que eu assisti no segundo dia. A Pure Hate, e aí já fazendo algum destaque aqui, Pure Hate conta na altura de gravação desse episódio com o baterista Hudson Calônia, e tem entrevista com ele aqui no Repercuta, no episódio que eu fiz entrevistando bateristas em um dos festivais realizados pela Alternativa Preta. É festival esse que rolou no Estelita, no bar Estelita aqui em Recife, e o Hudson tocou com a Pure Hate. Então, até encontrar aqui o episódio para te situar também. O episódio 88, que foi no Festival Nativo Underground. Então, das bandas que eu perdi aqui: a Insânia, Pure Hate, a Paradise in Flames, a Sodoma, a Desalmado e a Podridão. Dessas aqui, destacando, né? Hudson Calônia. Já no sábado, os shows que eu não pude ver: Infectus, O Cão. E aí o Cão, mais uma vez também outro destaque, porque o Átila, ele que é baterista da O Cão, ele também tocou, a banda também tocou nesse mesmo festival do Nativo Underground, e também tem participação do Átila aqui no Repercuta nesse mesmo episódio, junto com o Hudson, inclusive episódio 88. Seguindo as bandas que eu não pude acompanhar: a Ereborus, a Erase, Holt, Jacal e Scarne. Mas aí a partir de agora vou falar um pouco sobre os bateristas que vi em performances nessa edição. Vamos embora.
Repercuta! Vamos começar com a sexta-feira. Assim que cheguei, tava para começar o show da Corsos. Corsos que conta com o Rodrigo Oliveira na bateria. É um cara que eu acompanho o trabalho via internet, via Instagram. Tem 30 anos de bateria. Ele que em 2024 tá com 44 anos e começou a tocar aos 14. E aí, grande parte das atrações das bandas, elas são mais voltadas ao rock mais extremo, ali o metal mesmo, né? E aí foi muito massa logo de cara identificar o Rodrigo lá no palco. Pedal duplo, bumbo duplo, performance muito consistente, sabe? Daquela escola dos caras enfim, lembra Aquiles, é dessa linha assim, daquela consistência de bumbo, né? Mas também trazendo dinâmicas, sabe? Isso aqui é massa também. Dinâmicas que eu falo é no momento, nos espaços de harmonia ali, ele consegue inserir as dinâmicas mesmo e chama muita atenção. E que é massa, eu não sou um cara do metal, mas eu costumo dizer assim, quem me conhece sabe, eu curto ver quem faz bem o que se propõe, assim, com muita verdade. Esse é o caso do Rodrigo Oliveira, e muita clareza nas notas também, as viradas, e chamou atenção e foi muito massa. Logo de cara, assim que cheguei, a primeira banda que assisti nesse Abril pro Rock. Um dos caras que mandam muito bem, o Rodrigo Oliveira, no thrash metal, né? A banda seguinte foi a Liter, na verdade é a artista, né? Solo. É a Catherine Leone, a Liter Leone. Na bateria, outro cara aqui, eu também acompanho o trabalho. Eu tô falando do Marcos Dota. Esse eu tava na dúvida de quem tava compondo, né, a banda. Mas aí a performance do Marcos, eu que tô acostumado inclusive a vê-lo tocando mais coisa de metal. E o som da Liter, ela traz um pouco também de hard rock. Então tem coisa de bumbo duplo, mas também tem coisa com bumbo simples mesmo, né? E o Marcos, enfim, profissional, né? E dando conta. Me chamou a atenção um pouco o set dele. Me chamou a atenção essa transição dele, muita vontade, desde o metal um pouco, não extremo, mas o metal ali que flerta com coisas de pedal duplo. Acho que não fica naquele constante. São acentuações de pedal duplo, na verdade, trechos. E também traz essa coisa do hard rock e alguns sons meio que inspirados ali no Black Sabbath também, com influência direta. O Marcos foi também outro cara muito massa de ter visto em ação. A próxima foi a Papangu, banda paraibana, que conta com o Vitor Alves, ou Vitor Vespar Alves, né?
Outro cara que acompanha, inclusive, é um cara muito ativo, realiza bastante workshops e tal. E eu gostei muito do som da banda e muito da atuação do Vitor. Tem muito a ver com isso. A Papangu mistura um pouco mais e destoou um pouco, num bom sentido, daquela coisa calcada no metal reto, digamos assim. Isso porque a banda traz músicas com tempos quebrados, né, tempos ímpares e tal. E o Vitor, pra mim, assim, afiadíssimo no palco. Pra mim, demonstrando a mistura de sutileza com peso ao mesmo tempo, né? No momento em que tem que ter força, velocidade, mostrou ali, pedal duplo comendo no centro. Mas no momento em que tem que ser um pouco mais, inclusive mais psicodélico mesmo, né? Pra condizer com a vibe da banda, que traz um pouco disso também. Enfim, deu muito conta. É o tipo de banda que eu curti muito show, eu não conhecia, e eu curti bastante pelas surpresas, né? Os trechos das músicas, elas vão mudando e tal. Então, cada música te levava para um lugar diferente e eu fiquei curioso ali de ver como é que a coisa ia se desenrolar. Dentro da descrição da Papangu, essa união de metal com ritmos nordestinos e experimentação, né? É massa que tem esse caráter progressivo no som da Papangu também. Inclusive com elemento de jazz fusion também, condiz, né? Atende muito bem esse estilo da banda. A próxima da noite foi a Crisium, banda que eu sempre curti o trabalho do Max Kolesny. Nunca tive a oportunidade de ver um show. O cara da metranca, né? Ele mesmo fala assim, metranca brutal, né? Massa também a postura simples assim da banda, sabe? Enquanto a Papangu tava acabando o show, o Max já tava lá, inclusive montando, fazendo ajustes no set. O cara ali mesmo, assim, de boa. E é uma banda histórica, né? Muitos anos de estrada, reconhecidíssima mundo afora. E foi massa, inclusive, sacar a microfonação do Max, né? Como precisa daquela nota definida, é quase um ping, digamos, né? Bem diferente, assim. E você saca aquela limpeza nas notas ali, na metranca do Max. Era uma banda, o Chris era uma banda que eu já queria ter visto um show há muito tempo. Escuto a banda. É uma das bandas que eu ponho no metal, por não ser desse nicho, que eu mais tento tirar algo, assim, sabe? Tentar entender o que está sendo feito, assim. E muito massa ver o Max em ação. Uma das maiores bandas de death metal em plena atividade e afiadíssimas. Janete saiu para beber. Ela que conta com o Niel Melo na bateria e também conta com 2 percussionistas, o Eri e o percussionista Eudy Júnior. De cara também destacar que o Niel, nesse caso, ele também já tem participação aqui no Repercuta, num episódio em que eu entrevistei bateristas num evento no Expo Rock. É o episódio 96, em um festival que foi realizado aqui no estúdio Darkside, que é uma casa também underground que, enfim, acolhe muito bem músicos, jornalistas, enfim.
quem quiser chegar e produzir conteúdo, quem quiser tocar, o Diego do Ordem é sempre um cara muito acolhedor. E o que eu achei massa é que o show da Janete, no bom sentido, e isso é muito bom, foi o mesmo show que eu já tinha visto antes. E isso pra mim é a prova da entrega dos caras, independente de estar num palco mais importante do que o outro, né? E foi muito massa, inclusive, testemunhar o depoimento dos caras, no sentido de estar realizando um sonho ali, por sempre ter frequentado o Abril pro Rock, enquanto público, tá podendo tocar. A Janete, ela tem notável influência do Mangue Beat, é uma das bandas que levaram para frente na geração posterior ao movimento, que conta com Chico Sá e Sansão Zumbi, Mundo Livre S.A., Ed e várias outras bandas. A Janete leva para frente, e o que eu acho massa é que a negociação ali entre bateria e percussão, para mim, ela flui muito bem. Eles que contam, além da bateria, Alfaia e Lu, e outros elementos de efeito em percussão, como o cobel, jamblocks, pratos de dimensões menores, splash, e enfim, essa dinâmica entre bateria e percussão, ela traz inclusive muito do peso que a Janete imprime em shows. Foi muito massa ver inclusive a banda pernambucana praticamente fechando a penúltima do primeiro dia de festival. Dentro do estilo da Janete, além do que eu já falei, a gente tem o punk, é claro, o noise e também o hip hop, além do mangue beat, além dos ritmos regionais. E para fechar essa primeira noite, uma das performances que mais me impactaram, para falar a verdade, nessa edição do Abril pro Rock. Isso porque o Matanza Ritual conta com Amilcar Cristófaro na bateria, que não pôde vir, não pôde cumprir esse compromisso, e foi recrutado o pernambucano Valman Filho. E aí é massa porque eu tava curioso também para ver como é que ia se desenrolar, como é que o Valman ia performar, né? E eu fiquei feliz de ver que ele não só deu conta, mas ele conseguiu, na minha opinião, dar a assinatura pessoal dele ali. Tava num feeling, meu amigo, num instiga que teve uma hora lá que tava na terceira música. Eu disse, porra, será que ele vai chegar no fim do show, né? E aí até encontrei no dia seguinte um colega que teve banda com o Valman. E aí falei isso pra ele, ele disse, não, mas ele aguenta que ele é crossfiteiro. E aí o Valman é conhecidíssimo aqui da cena. Tem enfim, uma penca de bandas. Eu já tinha visto o show dele, a performance dele compondo, na época que ele compunha a Diablo Angel. Na altura de gravação desse episódio, o Valman, ele além de produtor musical no projeto Mundo Bita, que é um projeto de reconhecido êxito, ele também compõe as bandas Squad, o Alvins e a Rock Kane, além da banda Prume, e canta também, né, na King Size Rotation. Uma das performances que mais me impactaram, juntando esses 2 dias, foi exatamente a do Valman. O início de show é sempre um pouco mais tenso, né, mas o Jimmy logo deixou ele à vontade, anunciou ele pra galera lá, e o cacete comeu, assim, o show inteiro. Enfim, manda bem no hardcore, no hard rock, no rockabilly também, que o Matanza também carrega um pouco desses elementos. E ficou com a cara do Valman, assinatura, tenho que admitir, inserindo pedal duplo sem excessos ali, somando de fato, e não apenas tocando pra si, mas tocando pro grupo, pra banda, pra música. Valeu a pena ter visto o Valman em ação com a Matanza Ritual.
E aí, indo pro segundo dia, logo quando cheguei, tava começando, já tava rolando, na verdade, a Master, banda americana, que conta com o Ruston Gross na bateria. Inclusive tem uma barraca lá, eu vi um par de baquetas lá e fui dar uma olhadinha o que era. Era exatamente a baqueta dele assinada. E aí das bandas que estavam lá, acho que era a que eu menos conhecia, assim, e foi a que menos me impactou. Eu acho que, na verdade, a que eu senti menos nuance, assim. Foi o tempo todo aquele batistaca, o batistaca do metal característico, né? E que reafirma, inclusive, a vibe da banda, né? Mas pra mim, enquanto espectador, houve uma hora que eu tava meio que me tirou, assim, do show. O Russon, em alguns momentos, saiu da bateria para fazer uma selfie, com o celular para filmar o público. No fim do show eu percebi que ele desceu e saiu tirando foto com a galera, assim, na frente do palco mesmo, de boa. Performático também, é o tipo de cara que toca e se levanta na bateria. Toca sem camisa também. E é aquele cara que chama a galera, assim. No batistaca, assim, o segundo dia, pra mim ele tava muito mais alto. E a Master foi uma que, pra mim, ficou meio que monotemático, assim, o show todo. Aquela pancada que é característica, mas sem muita variação. É isso que eu quero dizer. E a microfonação da bateria dele também. Pra você ter noção, inclusive, do quanto tava grave o som, ele tava tocando nos pratos. Em alguns momentos eu tava procurando o som do prato, e vocês sabem que prato vaza pra caramba o som, né? E eu não tava ouvindo. Eu não conseguia ouvir nem mesmo o médio dos pratos. E o agudo menos ainda. Ele tocava, parecia que tava numa folha de papel, assim. Parecia que não tava saindo nada. Parecia até que o prato tava abafado, sabe? De tanto que eu não conseguia ouvir. Resultado de você priorizar muito grave, né? Desde as caixas, os bumbos. Pelo menos foi assim que eu senti o death metal da Master. Mas, claro que a Master entrega um show correspondente ao que se espera dela, né? Tanto que estava no line-up. A banda seguinte foi a Kamala, outra banda que também foi uma surpresa para mim. A banda conta com a Isabela Moraes na bateria. Você vai conhecer um pouco melhor no episódio dedicado. E massa que a Kamala ela utiliza algumas vibes, assim, algumas estruturas de música clássica, no sentido de ter um pouco mais de elemento de metal melódico. E não apenas o metal, eles têm um pouco mais desses elementos. No caso da Isabela, o set dela, ela conta com algumas peças que eu não tinha visto em nenhuma outra banda lá no show. Coisas específicas de pratos, usa caixa de metal, o que para mim foi um destaque também. Eu consegui observar bastante o show. A Isabela, para mim, um destaque, ela conseguiu também trazer sutilezas em alguns momentos de dinâmica mais baixa da banda, e que pede isso também. Então a utilização, ela conseguiu extrair mais de um som de uma mesma peça, a exemplo dos pratos, tem dinâmica um pouco mais baixa nos tambores, além, é claro, da porradeira que o metal exige. E aí a Kamala, é interessante a mistura do que eles fazem. A Isabela até falou no episódio, mistura um pouco dos modos orientais de composição, mas imprimindo thrash metal, né? Então, como eu falei antes, tem essa dinâmica um pouco mais baixa, em alguns momentos necessários, mas o thrash metal come ali no centro com bastante competência. Curti muito o som da Kamala também, vou trocar uma ideia com o pessoal da banda também um pouco depois, e foi massa.
próxima foi a Blood Nightmare, banda colombiana, e a banda conta na bateria com Hunter Hobbs. Me chamou a atenção o set dele, até reduzido para o que você vê de banda de metal, né? A dimensão dos tambores, a dimensão dos pratos também, o set bastante próximo dele, ele que não era tão alto assim, né? Até meio baixinho e tal, mas tudo muito próximo, tocando com tudo muito próximo dele. Entrega o show também com essa característica de chamar a galera e se levantar na bateria também. Banda inclusive que conta com essa performance bastante movimentada, assim, os caras trocam de lugar. Obviamente que o Hunter não, né? Mas imagina essa característica da banda, além do hard rock, a gente também tem um speed metal, onde o Hunter também entrega muito bem essa constância em velocidade que a banda colombiana apresentou nesse abril pro rock. E a penúltima banda que assisti foi a Odiosa, banda pernambucana que conta com o Vitor Lima na bateria. Ele que também compõe a Diablo Angel e a Insânia, que abriu o primeiro dia. A Odiosa ela é marcada pelo hardcore e crossover, assim. Tem um pouco de elemento de metal também. E massa na performance do Vitor, que apresenta bastante vigor, assim. Presença de pedal duplo também. E também um set reduzido, usando apenas um tom. E mais um adepto, ao invés de usar 2 bumbos, usar pedal duplo. Odiosa pra mim também achei massa de ter sido a banda que praticamente, mais uma vez, fechou a noite. Para fechar essa edição do Abril pro Rock 2024, a banda que fechou, que era outra que eu era curioso também de ver show, Brujeria, banda mexicana consagrada dentro do metal e que conta com o Emílio Marques na bateria, que ele assina como Sativo Drums. Dentro do grindcore, que é tão expressivo na identidade da Brujeria, Sativo me chama a atenção a velocidade, mas ao mesmo tempo, quando você olhava para ele no palco, parecia que ele não estava mexendo muito os braços, assim, esticava muito o braço, não, tudo muito próximo, ele meio que até que escondido, assim, no set, mas pratos, inclusive, com destaque, inclusive, para alguns shiners, que ele usava do lado direito, e pratos com sustain bem curto, inclusive, para poder expressar muito rápido, né, as passagens, a movimentação.
A edição 2024, 31ª edição do Abril Pro Rock, foi realizada no Clube Internacional do Recife, primeira vez que estive por lá, inclusive. Em outras edições, a casa que recebeu o festival foi o Clube Português, que é outro lugar tradicional aqui na capital pernambucana, e o Abril Pro Rock contou com 24 bandas. Eu curti demais, até agradecer também a participação lá numa live do programa Distorção, programa de rádio, e que pude trocar ideia com a galera da produção, o Roy, o Pablo Henrique, né, grande amigo que fiz na comunicação. Tinha muitas caras conhecidas por lá também. E eu espero que você também tenha curtido esse episódio. Mais uma cobertura de evento para conta. Que venham mais, espero que role mais e mais. Porque é sempre muito massa sair de casa e ver quem tá fazendo as coisas acontecerem. Ver o show ali em loco, coisa acontecendo, a banda se faz no ao vivo ali. E foi muito massa ter tido esse acesso e poder produzir esse episódio aqui, esse conteúdo referente ao Abril Pro Rock 2024.